também. Tira o meu também. Uma vez numa igreja que eu pastoreava, diante de uma situação ali extremamente complicada, eu cheguei a dizer assim: olha, eu ainda não cheguei no nível de Moisés, né? De dizer, Senhor, olha, se tirar o nome deles, tira o meu também. Eu falei assim: olha, eu ainda estou no nível de deixa o meu aí, tira o deles, se eles não quiserem, né? Mas olha, John Knox dizendo basicamente isso: dá-me a Escócia. Isso, dá-me a Escócia, senão eu morro. E embora se sentindo frágil, incapacitado, colocou-se nas mãos de Deus e avançou. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu as suas orações. E, enfim, a Escócia foi liberta do papado. Nós precisamos estar também atentos às necessidades do mundo. Olha o que diz Ellen White nesse texto poderoso. Se tivermos o interesse que John Knox teve quando pleiteou perante Deus em favor da Escócia, teremos êxito. Então nós também podemos ter êxito, assim como John Knox, se tão somente tivermos o mesmo interesse que ele, com o poder do Espírito Santo. Ele clamou: dá-me a Escócia, Senhor, ou morro. E nós também, se nos lançarmos à obra e lutarmos com Deus, dizendo: eu preciso conquistar almas, jamais desistirei da luta, veremos que Deus considerará com favor os nossos esforços. E não para por aí. A história dessa moça, Raluca, uma jovem romena, tem um testemunho lindo de quem também fez um pedido ousado para Deus, né? Ela era apaixonada por servir a Deus e apaixonada também por ver pessoas desenvolvendo um relacionamento de amor com Jesus por meio da oração. Seu foco era a oração. E sabe de uma coisa? Ela desenvolveu um poderoso ministério de oração que influencia jovens de toda a Europa. E a gente olha assim e fala que maravilha, mas não era assim no começo. Nem sempre foi assim. Ela também era uma moça tímida. E por muitos anos ela acreditava que ela era melhor no trabalho do que na oração. E quantos de nós também, né? Nos lançamos no trabalho, mas esquecemos de orar. Achamos que somos bons em algumas coisas e aí nem precisamos muito. A gente sai ali de peito aberto, com os nossos talentos, com a nossa capacidade, quando na verdade, sem a guia e a direção do Espírito Santo, não somos absolutamente nada. E ela, por muitos anos, chegou à conclusão de que ela era melhor no trabalho do que na oração, até que ela resolveu mudar. Após 10 dias de oração intensa com uma amiga em especial, as suas prioridades mudaram completamente, foram completamente transformadas. E aqui na sala, de vez em quando, a gente repassa as nossas prioridades, né? Que também mudam através da oração e da busca do batismo do Espírito Santo. Com as suas prioridades mudadas, ela entendeu então que o poder, estar no verdadeiro poder, é estar ajoelhado aos pés de Jesus. Aqui é onde nós encontramos o verdadeiro poder. E ela então, embora sentindo-se desanimada a princípio, mas ao mesmo tempo desesperada para ver Deus agir, ela começou a pedir, sabe o quê? Senhor, dá-me a Alemanha, senão eu morro. Olha, cada pedido grande, cada pedido ousado, não é? O que você precisa pedir de maneira ousada, como fez John Knox e como fez esta jovem romena, Raluca?
Senhor, dá-me a minha família, senão eu morro. Talvez você tenha aí na sua casa, na sua família, pessoas distantes. Senhor, dá-me os meus filhos de volta, senão eu morro. E aí você vai entender que o poder para trazê-los de volta não está nos argumentos, não está no profundo conhecimento, mas no joelho no chão. Joelho no chão. Eventualmente, algumas mães em especial, mas também pais, né, me procuram como psicólogo, às vezes achando que a gente tem a chave para resolver determinados problemas. E como cristão, em algumas ocasiões eu digo, olha, os filhos chegam às vezes numa fase da vida que nós não temos absolutamente mais nada a fazer, a não ser colocar o joelho no chão e orar. E quantos filhos têm voltado, quantos filhos têm sido transformados, esposos, cônjuges, quando o joelho está ali no chão, buscando o verdadeiro poder. Senhor, dá-me os meus filhos de volta, senão eu morro. Senhor, dá-me os meus vizinhos de volta, ou dá-me os meus vizinhos, senão eu morro, né? Não precisa. John Knox pediu pela Escócia todinha. A Haluca pediu pela Alemanha todinha. Mas se nós pedirmos por uma família, por alguns vizinhos, já estaremos dando um grandioso passo. Recentemente, eu tive a honra de batizar alguns vizinhos meus. Já contei aqui uma vez. Uma experiência emocionante, porque desde que nos mudamos aqui para o condomínio, nós temos orado a Deus, Senhor, por favor, nós não moramos aqui à toa. O Senhor certamente tem um propósito, tem pessoas aqui que precisam da gente. E semana passada tive a alegria de visitar mais uma vizinha aqui. Vai ser batizada no dia 20 de setembro, aqui na igreja do UNASP São Paulo. Quero mandar um abraço aqui para o obreiro bíblico, o River, que é quem visita essa família, dá estudos bíblicos. E aí um dia ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim: olha, tem mais uma vizinha sua aí que vai ser batizada. Dá uma olhadinha na sua agenda para ver se você pode fazer o batismo dela. Olha, cancelei tudo. Acha que eu vou perder o batismo de um vizinho? Jamais. E fomos juntos visitar essa vizinha com a sua filha. Senhor, dá-me a minha família. Do you want what I have? Yes, sir. I worshiped you growing up. This is insane. Dá-me a minha família, senão eu morro. Chegar a esse ponto, Senhor, olha, risca o meu nome também. É fruto de muita oração, não é verdade? Fruto de muita oração. E esse testemunho da Haluca, desse desejo profundo, desesperado de ver Deus agindo na sua vida, centenas de jovens começaram a se reunir para orar fervorosamente. Esse era o ministério dela, a oração, reunir pessoas para a oração. E foi uma transformação. O fogo do reavivamento pelo qual ela havia clamado estava então começando a se espalhar e continua ainda a se alastrar ainda hoje. Ainda hoje. Muitos não têm a virtude de uma fé viva. Acham que têm fé, mas essa fé é apenas o pensamento ou a ação de um momento apenas. Não perseveram em bater a porta e conservar suas súplicas diante do Senhor. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra, mas com perseverança. E muitos têm a fé apenas momentânea, pontual, para uma situação específica. Diz a serva do Senhor: devem ser ferventes e intensas nossas orações.
assim como o foram os rogos do amigo necessitado que pediu pães à meia-noite. Quanto mais pedirem, tanto mais firme será a sua união espiritual. Vocês poderão chegar ao ponto em que terão maiores bênçãos, porque tem o quê? Maior? Porque tem maior fé. Porque tem maior fé. E o mesmo texto continua: Deus, Deus tem um céu cheio de bênçãos que deseja conceder aos que fervorosamente buscam essa ajuda que só o Senhor pode dar. Cristo Triunfante, página 54. 54. A pergunta que nós precisamos fazer é essa daqui: minha fé irá perseverar, mesmo quando as respostas não vierem tão rápido quanto eu espero? Será que a minha fé vai perseverar? Ou se demorar um pouquinho, eu já começo a ficar desanimado e a minha fé se mostra frágil? Vamos fazer um teste da fé e da oração perseverante. É só o primeiro deles, viu? São três. Hoje nós vamos apresentar só um, tá bom? Para você poder pensar e refletir. E a pergunta para esse primeiro teste é: quando Deus parece estar em silêncio, como se comporta você? Como se comporta a sua fé? E nós vamos ver um exemplo bíblico de quando Deus permaneceu em silêncio. Lá em Mateus capítulo 15, versículos 22 a 28, nós encontramos uma mulher cananeia que procurou Jesus implorando que ele curasse a sua filha. E quando ela chega ali no desespero, como a sua última, é, como seu último gesto, a última saída diante dos pés de Jesus, clamando, implorando para que Deus curasse a sua filha, sabe o que acontece? Silêncio. Jesus não lhe respondeu uma única palavra. E se o silêncio já é ruim, aqueles que deveriam ficar em silêncio não ficaram. Eles começam então a instigar, né? A instigar de que aquela mulher nem deveria estar ali. Mas se Jesus apenas tivesse dito alguma coisa, qualquer coisa, para aplacar a dor daquela mulher, mostrar que se importava, né? Mas como eu disse, esse silêncio que já era doloroso vem acompanhado dos discípulos ali na frente da mulher, nem falaram discretamente. Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ali no verso 23 nós encontramos. Pensa, a mulher chega desesperada, encontra o silêncio de Jesus e o barulho dos outros. Quem devia ficar em silêncio não ficou também. Aquela mulher ela não estava preocupada com quem ela era, porque no diálogo acontece uma coisa interessante. Jesus dizendo para aquela mulher: olha, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que coisa! Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Quando a gente olha assim friamente, né? Além de ignorar o clamor, o desespero daquela mulher, ainda compara aquela mulher a um cachorrinho. Se alguém estivesse ali, de repente, observando, né? Provavelmente iria pensar assim: qual é o problema dessa mulher? Será que ela não se toca, né? Jesus não vai ajudá-la. Nem judia ela é? Eram os discípulos, né? Quem ela pensa que é? Implorando para que ele cure sua filha, né? Olha que situação. Acontece o seguinte: aquela mulher ela não estava preocupada com quem ela era. Não era essa a sua questão, né? Ou com sua falta de qualificação para receber o milagre, né? Essa não era a preocupação dela.
Às vezes eu fico pensando, né? Quando algumas pessoas são destratadas, né? Nós precisamos ter certeza de quem nós somos, né? Mas acima de tudo, nós precisamos ter certeza de quem Deus é. Porque mesmo sendo desqualificados, como de fato somos, sempre, né? Deus é qualificado, sempre. Então é isso. Não podemos nos esquecer. Eu me lembro que em algum momento da vida, quando as crianças pequenas, né? Às vezes chegavam em casa tristes, desesperados, né? Dizendo assim: pai, fulano lá na escola disse que eu sou isso, né? E a primeira coisa que eu perguntava para eles era: e você? O que que você pensa sobre isso? Não, eu não sou. Então tá bom, já é um bom começo, né? Mas mesmo quando somos desqualificados, Deus é qualificado. Nós não precisamos entrar em desespero. E aquela mulher, como já disse, ela não estava preocupada em quem ela era, porque ela sabia quem Deus era. Ela não estava preocupada se ela estava qualificada para receber um milagre, mas ela sabia que Deus estava qualificado para lhe conceder o milagre. Então, a única coisa que ela sabia era quem Jesus era. E isso era suficiente, né? Isso era suficiente. Ela sabia que ele era o Salvador. No operacional, no tático e no estratégico. E o dono, a dona, tem que saber atuar nesses três níveis, nessas três camadas. A gente conversou com profundidade sobre isso hoje aqui no Acelerador Empresarial, onde eu tive mais de 300 empresários e os alunos acabaram de ir embora. Você quer aprender a construir a estrutura organizacional da sua empresa? Você quer saber como ser estratégico, tático, operacional, distribuir o seu tempo nessas três camadas de forma adequada, de acordo com o tamanho e momento do seu negócio? Você tem que vir participar do Acelerador Empresarial, que é essa imersão aqui. Você investe, participa da imersão. Se você não gostar do acelerador, eu devolvo o que a sua empresa investiu, mais 10. Né? Isso era suficiente. Ela sabia que ele era o Salvador, ela sabia que ele era o único capaz de ajudá-la. E ela então declara: só preciso de uma migalha, Senhor. Nada mais do que uma migalha. Agora pensa no que uma migalha de Deus pode fazer. Só uma migalha, eu já estou satisfeita, não é? Jesus para ela com os olhos cheios de ternura. E ele então, não que ele não tivesse ternura antes, né? Não que ele não se importasse antes, não que ele não a amasse antes, não que ele não a quisesse curar, era apenas uma estratégia, né? Na verdade, era também uma, como disse o Rogério na lição da Escola Sabatina, a respeito da didática do santuário, né? Era só uma estratégia aqui também, de ensino, né? De cravar ensinamentos profundos na vida dos seus discípulos e das pessoas que ali estavam. Ele queria provar a fé daquela mulher e usar a sua fé perseverante e duradoura como um testemunho para milhares que necessitariam seguir o exemplo dela ao longo dos séculos, né? É um testemunho para mim e para você também. E aí, finalmente, então, ele disse aquilo que aquela pobre mulher ansiava ouvir: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. No verso 28. E naquela mesma hora, o que que aconteceu? A sua filha foi curada. Às vezes, nós não recebemos porque não perseveramos na oração. Perseverar na oração. Será que nós teríamos passado nesse teste de fé? Será que você teria passado nesse teste de fé? Infelizmente, às vezes, por muito menos, nós desistimos. Não é verdade? Pensa na história dessa mulher. Como eu disse agora há pouco, né? Se está difícil para você, pensa para essa mulher. Chega ali desesperado, o silêncio de Jesus, o barulho dos discípulos, da multidão, do mundo, e ela fica ali, ó, firme.
Sabia que não era digna, que não era qualificada, mas sabia quem era Jesus. E que ele era a única saída para ela, né? Talvez você esteja vivendo uma situação assim, talvez prestes a desistir, né? Persevere, persevere na oração. Não desista. A resposta está logo ali. É só perseverar. Então, vamos seguir mais um pouquinho. Será que nós suportamos hoje quando Deus parece ignorar as nossas súplicas? Quando parece estar é, respondendo às necessidades dos outros, enquanto somos talvez os excluídos, né? Pensamos ser os excluídos, que ele aparenta não poder ajudar, porque parece que fica pior, né? Quando ele não responde, quando ele não nos responde, já é difícil, né? Mas quando parece que ele responde da pessoa ao lado e não responde a gente, parece que fica pior. São Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8, e eu quero terminar com esse texto da palavra de Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, a pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu comecei com essa pergunta e avisei que ia terminar com ela, né? Quantas vezes nos sentimos injustiçados, né? Às vezes eu falo para algumas pessoas e falo para mim mesmo, diante de algumas situações que eu não vejo saída, especialmente situações de injustiça, né? Eu costumo sempre dizer: Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Embora embora pareça que estamos abandonados, que Ele não nos ouve, estamos sendo injustiçados, até quando vai durar? Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Então, quando você estiver vivendo situações assim, lembre-se desse texto da Bíblia. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Mas não esquece desse detalhezinho aqui, viu? Que a Ele clamam dia e noite. Não é aquele clamorzinho assim, só na hora do desespero. Não. Que a Ele clamam dia e noite. Perseverança na oração. Será que Ele não vai fazer justiça? Vai fazer justiça. Mas a pergunta é: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na Rosélia? Essa é a pergunta. Achará porventura fé na Raquel Pinheiro? Vai achar, sim, pela graça de Deus, né? Deus é mais, né, irmão Hélio? Achará porventura fé no Hélio Mota dos Santos? Vai achar, sim, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Achará porventura fé no Juarez? Essa é a pergunta. Eu queria passar aqui nome por nome, porque quando a gente fala o nome, né, irmã Raimunda Conceição, tem um peso maior, né, Ana Paula? Achará porventura fé na Eliane Bispo? Vai achar sim, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. É um bem raro. A fé é um bem raro, mas ele ainda existe. E deve existir em mim e em você. Que assim seja. Quantos querem estar entre aqueles que, quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé? Ele vai encontrar fé na Dodora, na Leila, vai encontrar fé em todo mundo que está levantando a mão aí e em muitos outros. Mas vamos perseverar, perseverar em oração. Se porventura o céu parece estar em silêncio diante do seu clamor, diante do seu desespero, diante da sua necessidade, lembre-se,
Deus faz justiça no tempo certo e você vai passar nesse teste. Persevere. Oremos juntos ao Senhor. Maravilhoso Deus, o Senhor conhece o nosso coração